Boa noite, está começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vássia Vanessa e hoje eu vou conversar com o professor e sociólogo Horácio Antunes, que veio ao Acre lançar o livro Florestania, a saga criana e os povos da floresta. Boa noite, Horácio. Boa noite, Vássia. Como é que começou o teu interesse em estudar e conhecer a Amazônia? Bom, o interesse no início do livro eu digo que desde criança eu sou uma pessoa criada no Cerrado, né? Eu nasci em Goiás, mas desde criança sempre via muitas imagens da Amazônia. Se fala muito da Amazônia no Brasil, a Amazônia é muito importante para o país, né? E sempre tinha esse desejo, essa vontade de conhecer, de entender melhor, de perceber a diversidade que é a Amazônia, quando na verdade a gente tem uma imagem da Amazônia muito homogênea. Né? Também, paraíso e muito homogênea, como se fosse de uma coisa só, né? Então, esse interesse ele é desde a infância mesmo. Eu lembro de ver nas revistas antigas, a época da abertura da Transamazônica, aquelas imagens de o homem branco dominando a floresta, essas coisas todas me impressionavam muito. E já quando eu entrei para a universidade, eu participei rapidamente do movimento de defesa da Amazônia em Goiás, quando eu era estudante do curso de psicologia lá. E fiz sempre tinha um interesse grande, mas nunca tinha tido a oportunidade. Quando eu fui para o doutorado, eu acabei participando de um grupo de pesquisa sobre a Amazônia, sobre desenvolvimento e socioambientalismo na Amazônia. E aí, nesse grupo de pesquisa é que, a partir principalmente do estímulo da minha orientadora, a professora Neide Sterce, esse interesse que ainda era difuso, se tornou uma coisa mais concreta. Desculpa, sim, pode continuar. Não, a partir daí veio a possibilidade de inserção mesmo num grupo de pesquisa, e um grupo de pesquisa que estava demandando uma análise sobre o Acre, e aí... Você acabou vindo para cá. Eu acabei vindo para cá. Horácio, uma das coisas que me chamou a atenção no teu livro foi o fato de você ter apontado o governo da floresta como resultado de um movimento, né, de resistência que começou na década de 70 com a organização dos seringueiros e também de outros segmentos do movimento social. Na tua opinião, isso é um consenso entre as pessoas que participaram dessa história e, mais ainda, entre as pessoas que hoje fazem parte desse governo? Bom, o que eu pude perceber, tem um detalhe na minha pesquisa, nesse momento da pesquisa, que ela se encerrou, a pesquisa de campo encerrou em 2000. Então era o início do governo ainda, né? E o que eu pude perceber é que o discurso oficial do governo era esse. O governo se apresentava como herdeiro da luta dos trabalhadores, principalmente dos seringueiros, né? Tanto é que a primeira medida governamental, uma das primeiras medidas governamentais, foi o subsídio da borracha, a criação da SEF, então a Secretaria de Floresta e Extrativismo. A gente percebe a generalização do nome de Chico Mendes ou de Wilson Pinheiro em obras públicas, em praças, né? Então, assim, há sempre uma tentativa de demonstrar que esse governo é um governo que surge a partir desta luta, e ele é uma consequência dessa luta. Agora, se isso é algo compartilhado por todos os membros do governo, eu tenho algumas dúvidas. Primeiro porque foi um governo que, no primeiro mandato, composto por 12 partidos diferentes. Então, com certeza, era uma aliança, e numa aliança você tem posições diferenciadas, né? E a gente sabe que mesmo no partido dominante a gente tem algumas posições diferentes. E uma das coisas que eu constato no livro, a partir de entrevistas com agentes governamentais, é que você tinha, naquele momento, dois grupos fundamentais no governo, né? Um mais identificado como desenvolvimentista e outro como sustentabilista, né? Os sustentabilistas que teriam uma ênfase maior na questão ambiental e na relação com o movimento social vindo do campo, e os desenvolvimentistas mais preocupados com a geração de emprego e renda. Seria, como diz o Toinho, o Antônio Alves, os engenheiros e os artistas? Também, E que eu faço referência a isso, né? O Toinho diz que você teria no governo tanto uma posição quanto outra, e que essas duas posições, ele diz, metade de nós é Descartes, metade é Pascal.
né? Descartes seria um racionalista, mais próximo da oposição desenvolvimentista, Pascal mais próximo da poesia, do sonho, do desejo. Então, e isso me faz supor que você tem posições diferenciadas mesmo. Né? Mas essa questão de repente, posições diferentes não colabora, não ajuda? Você conseguir governar, de repente, em situações com posições diferentes, respeitando as diferenças e, de repente, trazendo novas visões também, diferentes visões? A sociedade é heterogênea, né? E nada mais natural de que o governo também reflita essa heterogeneidade da sociedade, né? Agora, a questão que fica, e isso eu não tenho isso respondido no livro, porque o período de análise era um período muito de início do governo, né? Mas a questão que fica é qual é a posição que domina, certo? Então, agora, o discurso oficial era do domínio da posição mais próxima do que a gente chamaria de sustentabilistas, né? E um governo, então, pautado pela questão do desenvolvimento sustentável, né? Quando escolhe o desenvolvimento sustentável como eixo das ações de governo, né? E escolhe a expressão, que é uma expressão cunhada aqui no Acre, né? Florestania, como um símbolo das ações governamentais. Ao fazer isso, ele está explicitando uma posição que é uma posição política, mas uma posição com relação aos movimentos sociais também. Você falou em florestania. O que é florestania para você? Bom, os próprios atores que eu entrevistei, assim, as pessoas que eu entrevistei na época, tanto do movimento social quanto do governo, dizem que florestania é a cidadania do homem da floresta, né? E aí a compreensão de que há uma diferença, e diferença não é uma coisa ruim, né? Mas há uma especificidade do homem da floresta, né? Os direitos e deveres típicos de um paulistano ou de um carioca, com certeza são direitos e deveres diferenciados do homem da floresta. E mais, as necessidades, né? As características próprias, né, são diferenciadas. E com certeza exige políticas, exige ações, tanto governamentais como não, também da sociedade civil, que contemplem essa especificidade. Por isso eu acho um achado essa expressão. Como cientista, como é que você avalia, Horácio, o momento que o Acre vive hoje? Essa é a minha tentativa de entender. Assim, a pesquisa que a gente fez, que culminou na tese de doutorado e hoje está sendo publicada nesse livro, ela não terminou. E nós continuamos, então, a pesquisar, né? E a gente vê, eu particularmente, não só com relação ao Acre, mas com relação ao Brasil, eu vejo ao mesmo tempo com muita esperança e com muita expectativa e uma certa angústia até, porque eu acho que nós vamos passar por um momento, e o Acre tem passado por um momento de evidente crescimento econômico. A história mundial tem revelado que o crescimento econômico ele vem sempre casado com agressão ao meio ambiente e concentração de renda. A grande pergunta nossa vai se conseguir estabelecer um modelo diferenciado? Isso a gente não tem como responder muito, porque na história a gente só consegue responder as coisas depois que elas passam também. A gente acredita que nós temos agentes de governo, agentes sociais interessados em construção de um modelo diferenciado, mas a gente não sabe até que ponto isso vai se efetivar. Você acha que é possível fazer uma projeção de como, dentro dessa perspectiva, né, do que você acompanhou aqui, do que você tem acompanhado, não só de Acre, mas de Amazônia também, né? Tem como fazer uma projeção de como o Estado, né, de como o Acre vai caminhar nos próximos anos socialmente e economicamente? Eu acho que há uma pressão por parte do mercado muito grande, no sentido de que esse Estado seja explorado na perspectiva tradicional. Quer dizer, com a pecuarização. Então, o perigo da pecuarização que estava presente na década de 70, 80, que gerou todo o movimento de resistência e que vinha com a chancela do governo federal, eu acho que hoje ele vem com uma pressão de mercado. Há uma pressão do mercado, a extensão da rodovia, por mais benefícios que ela traga para o Estado, sem dúvida ela
gera a possibilidade de um corredor de exportações, né? Ela tem ela foi concebida dentro dessa perspectiva e ela alimenta a expectativa do mercado no sentido de que haja um aumento da produção pecuária e, paralelamente a isso, um aumento da produção madeireira também. Isso é tido e havido por boa parte da população, inclusive, como desenvolvimento. E então, há uma pressão do mercado, há uma pressão de boa parte da opinião pública também, e isso é um perigo muito grande, porque pode pressionar tanto as políticas de governo quanto os agentes sociais a abrir mão do seu envolvimento com a preservação ambiental e também com a manutenção da qualidade de vida da população, porque desenvolvimento nem sempre gera melhoria da qualidade de vida. Né? O desastre social, que é uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, demonstra isso para a gente. Né? Então, eu morei no Rio de Janeiro no período que eu estava estudando para o doutorado. Era impressionante andar nas ruas e ver o número de pessoas que moram nas ruas debaixo das marquises. Quer dizer, isso demonstra para a gente que desenvolvimento econômico não traz necessariamente... Às vezes custa um preço alto para a população. Para a população. Né? E principalmente para os mais desvalidos dessa população. E como é que fica nessa história, Horácio, a questão, por exemplo, ao mesmo tempo que existe essa pressão que você acabou de expor, existe uma pressão, lógico que em cadeia menor, mas que vem muito de fora para dentro, que é a pressão internacional para a coisa da preservação, as indústrias que hoje em dia, de repente, só compram produtos com selo de preservação ambiental, a madeira, que tem que ter o selo de estar vindo do manejo, né, madeira manejada, enfim, a preocupação do consumidor, de repente, de fora, que está querendo consumir produtos que não agridam tanto a natureza. Né? Como é que se equilibra isso? Essa força ainda é muito menor? A constatação que a gente tem é que, na verdade, o que tem se chamado de consumidor verde, ou existem outras denominações, forma um nicho de mercado ainda muito reduzido. Até porque esses produtos com esses selos, eles acabam agregando muito valor, eles se tornam mais caros. Então, quem tem possibilidade, inclusive, de se incorporar a esse tipo de consumo é quem tem algum poder aquisitivo casado com alguma consciência ambiental e social. O que nem sempre é possível. Às vezes, pessoas que gostariam de se incorporar a esse tipo de consumo não podem por não terem condições financeiras para isso. Né? E boa parte dos que têm condições financeiras para isso não tem essa preocupação. Né? Essa é uma preocupação que passa muito distante do seu cotidiano. Então, isso faz com que os nichos de mercado que estão trabalhando nessa perspectiva ainda sejam muito limitados. E, portanto, a pressão das grandes indústrias, a pressão do grande consumo, ela é ainda muito maior. Né? Então, eu acho que só posições políticas muito claras, muito firmes, muito definidas, e um movimento social organizado, com capacidade de entendimento e com garantia de sobrevivência, inclusive para a população que compõe esse movimento, é que teria condição de resistir. Essas coisas a gente diz, inclusive, com alguma angústia, porque a gente imaginava que os passos dados, que são significativos, extremamente importantes, seriam suficientes, mas não são. A pressão sobre a floresta, a pressão sobre a população, inclusive, a incorporação da população numa lógica de mercado, essas coisas todas, ela é muito grande, ela é muito forte. Ok. Horácio, a gente vai dar uma paradinha para um rápido intervalo, mas logo, logo a gente volta. O Ideias da Aldeia vai fazer um rápido intervalo, fica com a gente.
Ideias da Aldeia está de volta, conversando hoje com o sociólogo Horácio Antunes. O Horácio, que veio ao Acre lançar o livro Florestania, a saga do acreano e os povos da floresta, é fruto de uma tese de doutorado que ele fez pesquisando aqui, em Rio Branco, de 1999 a 2000. Horácio, a gente estava falando no bloco anterior sobre essa questão do perigo, da pressão do mercado hoje em dia, né? Para a Amazônia como um todo, né? Para o Brasil também. E eu estava pensando o seguinte, na década de 70, né, quando a ameaça no Acre era o avanço da pecuária extensiva, né, os chamados empates, né, feitos pelos seringueiros, conseguiram frear a derrubada da mata, né, e manter algumas famílias na floresta, né. Só que hoje o perigo é maior, né, e é silencioso, que é a biopirataria, são os transgênicos, a soja, né, isso, não só para o Acre, mas para a Amazônia, né. Como é que se enfrenta esses inimigos? Pois é, eu acho que hoje a gente tem uma situação muito mais, você disse com razão, o perigo é maior, porque o inimigo ele não tem uma face muito explícita. No primeiro bloco a gente dizia a pressão do mercado. Quando a gente dizia antes, a pressão é da ditadura militar e do modelo de desenvolvimento da ditadura militar, a ditadura militar tinha uma face, era um presidente da República, era um delegado da Polícia Federal, era isso, era aquilo. Então, o rosto dela estava claro. E ela vinha também com ações muito explícitas e uma violência muito evidente, o que, inclusive, fazia com que a resistência se tornasse também mais explícita. E tivesse, quem estava disposto a resistir, sabia em que pontos poderia resistir. Então, os seringueiros, quando queriam resistir, eles iam e montavam um empate e iam para frente da floresta, né? E se sabia também quem assassinava o Wilson Pinheiro, quem assassinava Chico Mendes. Essas coisas ficavam claras, evidentes, né? Então, o braço da violência era visível. Hoje, eu gosto muito de um conceito de um sociólogo francês, o Pierre Bourdieu, que ele é o conceito de violência simbólica. Ele diz, violência simbólica é aquela violência que substitui essa violência explícita e a gente não consegue, então, percebê-la enquanto violência. E ela continua sendo, né? Então, como você está dizendo, hoje tem a ameaça da soja, tem a ameaça dos transgênicos e a ameaça mesmo da pecuarização, ela continua presente, né? Em alguns momentos você vai perceber, inclusive, movimentos de pecuarização internos, por exemplo, as reservas extrativistas, quando é um problema sério a discussão nas assembleias dos extrativistas, nas associações existentes dentro das reservas, a questão da expansão ou não da área para pecuária. E isso não só aqui no Acre, é no Brasil inteiro. Então, o inimigo ele acaba sendo difuso, diluído, e isso não significa que a violência deixou de existir. Se hoje ele não mata explicitamente, visivelmente, ele continua matando na medida em que ele vai expulsando pessoas das regiões que elas estão, na medida em que regiões de florestas continuam sendo devastadas, isso no país todo. Na medida, eu sou uma pessoa do Cerrado, para você ter uma ideia, hoje o Cerrado brasileiro tem mais de 80% de sua área tocada pelo homem, mexida pelo homem, né? Que é um índice assim, altíssimo, assustador. Né? E a soja tem uma relação muito forte com isso. Né? O Cerrado é muito plano, então isso permitiu a mecanização típica da soja com muita facilidade. Então nós temos um nível de agressão ao ambiente muito grande, muito intenso, e quem gera não tem uma cara visível. Portanto, é mais difícil de ser combatido. Por exemplo, movimentos como que aconteceram aqui na década de 70, né? Pelos seringueiros, hoje não surtiriam efeito. Teriam que ser que tipos de movimento? É político? É técnico? Qual é a resistência? Eu acho que nós temos ainda que pensar no movimento social mesmo, entendeu? Assim, porque essas populações que, na década de 70, os seringueiros perceberam que se eles não resistissem, eles seriam expulsos da floresta e iriam engrossar as periferias da cidade, ter seu modo de vida desfeito, essa coisa toda. Essas populações precisam perceber que elas continuam sendo ameaçadas, que a ameaça não parou. Eu acho que esse
é um elemento. Eu acho que um movimento de resistência somente técnico, por exemplo, promovido por nós estudiosos da universidade, ele não tem a relevância que um movimento vindo da base consegue. Então eu acho que é necessário continuar trabalhando junto com essa base, no sentido de que ela consiga perceber as ameaças que ela ainda está sujeita. Quer dizer, a força vem da base, a academia, os intelectuais, eles entram para apoiar. Apoiar. Eu acho que são fundamentais, como foram no movimento aqui da década de 70. O Acre tem uma coisa extraordinária, que é a criação das reservas extrativistas. Eu acho a reserva extrativista uma peça de jurídica fenomenal, criativa, que surge do movimento social. Essa peça jurídica, que é a reserva extrativista, que é também uma prática, né, ela surgiu a partir de uma iniciativa do movimento dos seringueiros. É claro que aí os intelectuais que apoiavam, intelectuais como Maria Alegrete, Mauro Almeida e outros, foram fundamentais no processo de subsidiar isso depois, garantir que isso se efetivasse, que se tornasse letra, lei, essas coisas todas. E mesmo no processo de divulgação do movimento. Né? Então, os jornalistas são importantíssimos, né? Elcio Martins foi fundamental, outras pessoas artistas são importantes, a gente lembra que na época tinha Lucélia Santos andava por aqui, outras pessoas, isso tudo é importante, mas se você não tem um movimento de base forte, a ação desses outros atores, ela fica sem substância. Vazia, né? Dentro desse panorama desse desenho que você traçou, né, de pressão, dessa coisa da ameaça ainda do avanço da pecuária, enfim, de tudo que você pintou, né? Como é que fica o Acre nessa história? Dentro da realidade que a gente vive hoje na Amazônia, o Acre é especial? Eu acho que o Acre é especial, sim, porque tem um movimento social dos mais significativos do país. Né? Isso era uma das coisas que me chamou muita atenção logo que eu cheguei aqui. São poucos os lugares que a gente vê pessoas que discutem e conhecem política com tanta frequência como aqui. Aqui tudo é politizado. Eu acho isso impressionante e acho bonito, inclusive. E tem um movimento social de história. Tem uma história do movimento social muito forte. Então, seringueiros dispersos pela mata, na teoria sociológica tradicional, jamais formaria um movimento significativo. E conseguiu formar, inclusive, um movimento com uma capacidade de proposição muito forte e de fazer valer suas proposições. Né? Aí estou pensando novamente nas reservas extrativistas como um marco disso. Mas não só as reservas, políticas sociais e tudo. Né? Então, você tem isso que marca o Acre. Depois, por conta da pressão do movimento social e dos apoios que esse movimento recebeu, você tem faixas muito extensas de áreas, pelo menos teoricamente preservadas. Né? Então, as reservas extrativistas, reservas indígenas, florestas nacionais. Então, você tem um número de unidades de conservação muito grande no Acre, no território acreano. Não há nada que diga para a gente que essas unidades de conservação vão ser mantidas, entendeu? Elas estão sob pressão também. E elas continuam sob pressão. Mas já é um passo além do quadro que a gente tinha, por exemplo, na década de 70, ou boa parte do país. Né? Então, esse é um dado. E outra há uma pressão internacional, inclusive, a necessidade de legitimação do governo para fora do Acre, que implica também nesse compromisso com as questões sociais, com as questões ambientais e sociais. Né? Então, eu acho que isso tudo gera uma situação que, na perspectiva de quem defende a preservação ambiental e defende qualidade de vida para as pessoas que estão nesse ambiente, eu acho que o Acre tem uma situação privilegiada, sim. Horácio, você acha possível, nesse processo de globalização que a gente vive, né, que a Amazônia resista a modelos econômicos que não dizem respeito às peculiaridades da região? Eu acho, mas acho que é uma luta árdua e que a gente tem que entender que ela ainda está no começo. Porque eu senti uma época que boa parte dos pesquisadores, ou mesmo das pessoas envolvidas no movimento social, sentiu que as vitórias conseguidas no final dos anos 80, de certa forma, dariam uma folga e garantiriam um nível de preservação ideal. A gente tem os dados estatísticos estão demonstrando o contrário. Né? O desmatamento continua avançando, a exploração madeireira irregular ela continua bastante forte, bastante significativa.
nós estamos percebendo com muita angústia nesse novo impulso de crescimento econômico que nós temos no país. A retomada de alguns projetos de desenvolvimento típicos do modelo militar. Então, isso tudo gera uma ansiedade em quem tem a perspectiva de preservação, de conservação. Mas eu acho que é possível resistir. Agora, isso vai exigir de nós todos a consciência de que há muito o que se fazer. E eu acho que a gente não vai resistir se a gente não tiver disposição de colocar em questão algo que é fundamental, que é o próprio sistema capitalista, que é super difícil. Hoje em dia é demodê brigar contra o sistema capitalista ou dizer coisas contra o sistema capitalista virou uma coisa meio fora de moda. Eu acho que nós vamos ter que recuperar esse sentimento. Por quê? Porque o sistema capitalista, uma das características dele é transformar tudo em mercadoria, inclusive a alma dos homens. Então, na medida que tudo se transforma em mercadoria, as árvores, os animais, as pessoas, o meu tempo livre, a nossa conversa, tudo isso vai virando mercadoria, tudo passa a ser monetarizado. Se isso não for questionado, e se não houver uma forma de fugir disso, nós vamos continuar estando sob profunda ameaça. E essa ameaça ela é mais grave porque não é uma ameaça só sobre a Amazônia, não é uma ameaça só sobre o Cerrado brasileiro, é uma ameaça sobre a espécie humana. Isso coloca em risco a própria espécie, na medida que as práticas produtivas desenvolvidas a partir do desenvolvimento do sistema capitalista são práticas produtivas altamente agressoras ao planeta. E o planeta está hoje sob ameaça. Então essa é uma discussão que a gente tem que pensar, tem que retomar. Eu acho que nós da academia temos um papel nesse sentido de ficar cutucando coisas que não são muito agradáveis, ficar levantando problemas que efetivamente acontecem. As nossas pesquisas devem buscar estar fazendo esses levantamentos, porque senão a gente não vai ter condição de fazer o enfrentamento necessário. Horácio, você falou uma coisa interessante, porque assim, depois da queda do Muro de Berlim, né, depois da abertura da China para o comércio exterior, enfim, a gente fica quase difícil de acreditar que o capitalismo não vai realmente tomar conta de todo o planeta, né? Como sociólogo, você acha que é possível que a humanidade consiga pensar um outro modelo que enfrente esse modelo capitalista? Nós fizemos uma grande experiência durante o século XX, que foi o chamado Bloco Socialista, que foi uma experiência que não deu certo. O fato daquela experiência não ter dado certo, a queda do Muro de Berlim é o ato simbólico mais significativo, fez com que os defensores do sistema proclamassem que a história tinha acabado. Então, e que, portanto, se a história acabou, o sistema capitalista é eterno e não há saída para ele. Eu não aceito, particularmente, não aceito que nós não sejamos inteligentes o suficiente para sair da nossa destruição, entendeu? Assim, eu acho que há uma perspectiva muito grande do barco afundar, mas a gente vai ter que conseguir saída. Ou nós conseguimos, ou a gente afunda junto. Entendeu? Então, e eu acho que nós, os seres humanos, somos capazes, somos criativos. As experiências sociais que nós temos espalhadas nesse país demonstram isso. Há uma capacidade de criação, não só da população brasileira, mas nós temos experiências mundiais nisso. O Fórum Social Mundial tem revelado isso. Eu acho um momento muito importante, que é um momento em que se reúnem movimentos sociais do mundo todo para discutir suas experiências e procurar saída. E o Fórum me enche de esperança, porque nesses momentos a gente começa a perceber que é possível questionar o inquestionável, o vencedor absoluto. Ele não é ainda o fim, né, o fim da história, e é possível criar. Agora, o que vai ser criado? Eu acho que é um desafio que é dado para as nossas gerações. E que nós vamos ter que enfrentar sem uma fórmula pronta, sem saída, e a gente não vai criar isso nos laboratórios ou numa prancheta de estudioso ou num computador. A gente vai criar isso na prática social, incentivando experiências sociais, apoiando movimentos que busquem alternativas e criando saídas para isso.
Horácio, voltando à questão da Amazônia especificamente, né? Um dos problemas que a gente percebe com o avanço de modelos que não dizem respeito à região é sempre a desculpa de que as pessoas que resistem ao progresso, né? Quer dizer, sempre assimilando a floresta como sinônimo de atraso, né? Na tua opinião, né? O que é modernidade na Amazônia? Tá. E mais especificamente no Acre? No meu livro eu uso esse argumento. Eu digo que o Acre, desde o primeiro momento dele, desde a primeira chegada dos primeiros seringueiros aqui, o Acre é moderno. Por que o Acre é moderno? Porque o Acre ele surge a partir da exploração de um produto extremamente necessário no que havia de mais moderno no século XIX, que era a indústria inglesa. Essa indústria que demandava esse recurso. E aí eu digo que o Acre é moderno, mas eu estou dizendo também o seguinte: modernidade não significa somente Paris e Nova York. Modernidade é também o trabalho semi-servil que foi instituído aqui no Acre para poder garantir a exploração da borracha durante um longo período. Isso é moderno, entendeu? Essa é uma faceta da modernidade que não se apresenta enquanto tal, mas é a própria modernidade. A exploração do trabalho servil, até hoje, um dos problemas que o Ministério do Trabalho hoje enfrenta é desmontar o trabalho escravo nas fazendas. E nós tínhamos aí na década de 70 a Volkswagen com trabalhadores escravos numa fazenda do sul do Pará. Então, quer dizer, uma montadora de automóveis, que é um negócio recente. Dentro do processo histórico, 30 anos, 40 anos, é uma história muito recente. E hoje até nós encontramos casos de trabalho escravo, por exemplo, em São Paulo, na confecção na indústria de confecção, o caso de paraguaios e bolivianos sendo escravizados. E na Europa, nós temos hoje casos de tráfico de escravos asiáticos e africanos. Então, no núcleo da modernidade, você tem a reprodução de práticas que pareceria que a modernidade iria eliminar. Então, por isso, eu acho que o que a gente tem que pensar, quando se vem com o argumento de que quem contesta o desenvolvimento é contra o progresso, o que eu acho que a gente tem que pensar é o que é o progresso. O progresso é necessariamente a geração de uma vida boa? E alguns autores, o Boltanski, que é um outro francês muito interessante, ele lembra para a gente o seguinte, é que progresso, quando ele é associado somente a desenvolvimento econômico, ou crescimento econômico, ele desconsidera as populações e ele desconsidera a natureza. Então, progresso que relegue a natureza para um plano somente exploratório, quer dizer, a natureza é só um objeto de exploração, e relega as pessoas a objeto de exploração também, enquanto criadoras, geradoras de riqueza, ou às vezes nem isso, como excluídos desse processo, é progresso para quem? Então, essas perguntas a gente tem que fazer. A gente tem que começar a desnaturalizar determinadas expressões que correm muito soltas e que têm uma conotação muito positiva. E quando a gente vai estudar a fundo, a gente percebe que não é bem assim. Então, progresso, modernidade, desenvolvimento são palavras que eu considero muito perigosas, porque ela legitima ações que continuam gerando a miséria, continuam gerando a exclusão, continuam gerando a depredação do meio ambiente. Ok. Horácio, muito bom ter conversado com você. Parabéns pelo livro. Eu conversei com o Horácio Antunes, que veio lançar o livro Florestania, a saga Criando os Povos da Floresta. Horácio, muito bom mesmo. Tá bom. Lázaro, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer muito grande. A possibilidade de estar conversando com você, conversando com os telespectadores. Com todo o Acre. Com todo o Acre. Para mim é um prazer muito grande. Ok. Gente, é você que nos acompanhou até agora. Uma boa noite, até o próximo programa. E quem se interessar pelo livro do Horácio, pode encontrar na Universidade Federal do Acre, não é isso? No Departamento de Letras e na editora da Universidade. Ok. Uma boa noite e até o próximo programa.